Bem-vindos, pessoal, ao podcast Babaleto, do Estúdio Baleto, em uma edição especial. Hoje, nós estamos trazendo esse podcast como um trabalho do nível 3 de balé do estúdio, que nossa querida professora Luísa Baiense passou. E iremos abordar aqui um pouco mais não, né? A gente vai falar sobre aquilo que todo mundo gosta de falar, que é o quê? Fofoca. Mas vamos falar sobre principalmente as polêmicas do balé russo. Meu nome é Mirna Ariel e nós temos aqui também Gabriela, aluna também do estúdio. E vamos começar esse podcast falando sobre alguns temas. Vamos fazer uma ressalva. Esse podcast ele também vai ter alguns temas um pouco fortes, polêmicos. Então não é indicado para não é livre para todos os públicos, por assim dizer. Pode despertar alguns gatilhos. Exatamente. E como eu disse que é uma edição especial, não só porque é o primeiro podcast, como também eu e minha companheira aqui, né, Gabi, também, assim, estamos um pouco doentes. Então, se houver tosses e espirros, relevem. E também estamos gravando com as condições que nós temos. Então, se tiver sons ao fundo, também relevem. Então, foquem o quê? Na fofoca, nas polêmicas. Vamos discutir mais sobre isso. Bom, a primeira polêmica que a gente vai trazer aqui é sobre o caso de racismo que aconteceu. Um dos casos de racismo, né? Porque o balé da Bolshoi, ele é bem polêmico. Não é o primeiro caso, mas é sobre quando o diretor do balé Bolshoi classificou como afirmações absurdas uma denúncia de racismo feita à companhia. Essa denúncia ela aconteceu em agosto de 2019. A bailarina afro-americana Mish Copeland, ela comentou em seu perfil no Instagram que a companhia de balé russo prefere maquiar suas bailarinas em vez de contratar mulheres negras para dançar. E na ocasião ela declarou que dói muito saber que muitas grandes companhias de balé se recusam a contratar bailarinas negras e preferem optar por uma maquiagem. Ela lamentou. Mish é a primeira bailarina do teatro americano de balé e a primeira americana negra a estar nessa posição. O diretor da companhia se defendeu afirmando que o espetáculo, criado em 1877, foi assim apresentado, pintado de preto e bailarinos brancos, milhares de vezes e não só na Rússia, mas também no mundo todo. E não é a primeira vez que o berço russo do balé ouve comentários sobre racismo. Em 2013, a bailarina afro-americana Precious Adams, eu acho que tá certa, relatou ao mundo as diversas vezes em que foi vítima de racismo enquanto terminava seu curso de balé em Moscou. Ela afirma que uma professora já chegou a dizer: tente se esfregar para tirar o tom escuro da sua pele. E ela acrescentou, né? Eu sabia disso antes de vir, todos me diziam, fiquem atenta. Você vai ser praticamente a única negra. Eles têm problema racial, seja esperta, não leve as coisas para o lado pessoal. Sim, é a situação que eu acho que até hoje em dia a gente consegue visualizar muito isso, né? Essa informação é de 2019. 2019 e a segunda de 2013. Isso. Então, assim, a gente vê aqui no Brasil que esse cenário tá mudando um pouco. Mas quando a gente vai olhar para as companhias tradicionais de balé, a gente percebe. Só de visualizar a gente percebe isso. Principalmente essas mais renomadas, né? Bolshoi, eu não sei pronunciar o nome da outra, é Juilliard, né? Ópera. Isso, ópera também. Acho que os teatros mais famosos também sempre contratam majoritariamente bailarinas brancas. E se tem bailarina negra, geralmente são aquelas bailarinas de pele mais clara. Nunca é uma bailarina preta retinta. Isso, e a gente consegue ver isso refletido até na questão da cor da sapatilha, né? Da sapatilha de ponta. Sim. Que agora é que estão trazendo novas tonalidades de sapatilha. Mas e mesmo trazendo, né, mais tonalidades, a gente ainda vê muita bailarina tendo que pintar à mão a sua própria sapatilha para ficar de acordo com o seu tom de pele. Porque as que tem no mercado, né, geralmente são muito claras. Enfim, né? Vamos falar agora sobre outra fofoca. Essa é um pouquinho mais... Fofoca não, polêmica. Porque, assim, quando envolve o balé de russo, balé russo, não é nem tanta fofoca, é polêmica mesmo. Então vamos falar sobre uma notícia de 2013, que é quando o diretor de balé do Bolshoi, ele foi queimado por um ataque. Tipo, calma.
Rebobina, rebobina. O diretor do Bolshoi, ele foi atacado e teve seu rosto queimado por ácidos. O diretor da companhia, na época, era o Sergei Filin. Gente, assim, são nomes russos, são nomes internacionais, então relevem se pronunciarmos da maneira errada. A gente tá dando o máximo aqui. Então, em 2013, ele acabou sendo atacado por um ácido, né, no momento que aconteceu, não tinham conseguido identificar o que era. Ele foi parar no hospital, com risco sério de perder a visão. Enfim, acabaram descobrindo que quem fez isso foi um bailarino da companhia chamado Pavel Eita Deus, lá vem. Dmitrichenko. Tá certo? Não sei. Mas o bailarino, ele acabou... Eu espero que esteja certo. O bailarino, ele acabou sendo condenado a 6 anos de prisão, assim como outros 2 cúmplices. Na época, a assessoria de imprensa do Bolshoi, ela deu o seguinte relato, né? Sergei sempre esteve ameaçado desde que assumiu o cargo. Antes de sua chegada, seus antecessores também eram pressionados. Nunca tínhamos pensado que a guerra pelos papéis, não pelo petróleo ou por propriedades, pudesse chegar a esses extremos criminosos. O que descobriram foi que Pavel, não vou pronunciar o segundo nome dele de novo, sobrenome. Pavel, ele acabou sendo motivado a fazer isso por disputas por papéis dentro do Bolshoi, tanto em relação a ele como a namorada dele, que também era uma bailarina, e o diretor estava se recusando a dar alguns papéis para eles, né? E esse caso, ele acabou trazendo à luz essa grande rivalidade e intimidação nos bastidores, né, desse grande teatro. E o mundo todo acabou condenando esse ataque e levou à demissão de algumas pessoas, incluindo outro bailarino chamado Nikolai Discardise. Não sei pronunciar esse sobrenome, mas enfim. Mas Nikolai... Tem um carro de som passando no fundo, gente. Relevem. Vamos tentar tirar um pouco disso na edição. Mas Nikolai, ele foi acusado de meio que ter instigado o ataque ali, né? Ele acabou meio que falando que o diretor, ele sempre acabava colocando uns contra os outros, com histórias de dinheiro e amor. E acabou que Sergei, ele foi demitido do Bolshoi em 2015. E isso por questões, a decisão, né? Ele foi demitido. Isso aconteceu, o ataque foi em 2013, ele foi demitido em 2015. E a única coisa que falaram sobre a demissão dele foi: a decisão está relacionada com questões internas do teatro. Agora fica o questionamento. Quais são essas questões internas, né? O que aconteceu para ele ser demitido? Se em 2013 os bailarinos já falavam que ele colocava uns contra os outros, né? Mudou alguma coisa depois do ocorrido, como quando viram, né, que aconteceu e tudo isso, que essa pressão que colocaram, essa competitividade entre os bailarinos chegou a esse nível. Será que ele mudou? Bom, não sabemos, né? Mas hoje em dia ele não está mais no Bolshoi. Fica no ar a dúvida. Isso me lembra, esse acontecimento todo, ele me lembra uma série que tem na Netflix. Eu acredito que ainda tem na Netflix, né? Que se chama O Preço da Perfeição. É uma série sobre balé também. Eu assisti, muito boa. Assistiu, né? Ela é muito boa. E nessa série tem muito explícito essa competição entre os bailarinos, e que geralmente provém, né, dos próprios professores. Os próprios professores estimulam isso para que os bailarinos, eles comecem a competir entre si, para ver quem é o melhor, quem é que vai pegar os melhores papéis, quem vai participar de tal coisa. É muito interessante. Sim, infelizmente tem professores que acham que essa prática estimula o aprendizado e acha que é saudável, quando vê só tá ferrando com a mentalidade dos bailarinos. Sim, e geralmente, né, isso acontece mais nessas grandes escolas. Aqui no Brasil eu ainda nunca vi nenhum caso. Desse nível de professor estimulando a competição entre os alunos. Tem, Gabi, tem. Tem? Tem? Qual o nome da escola? A gente vai ficar com as polêmicas e fofocas só da Rússia hoje. Mas tem. Droga. Eu não sabia, então corta.
Enfim, né, dando continuidade ainda sobre o Bolshoi, em 2013 teve outra polêmica, né, que um ex-solista do Bolshoi acusou o teatro de ser um grande bordel. Anastácia Volokova, ex-solista do Teatro Bolshoi, ela denunciou a direção da instituição por suposta prostituição das bailarinas da companhia. Ela se referiu ao Bolshoi como um grande bordel. A acusação foi feita no domingo, durante um programa no canal russo de televisão. Ela disse: há 10 anos, quando eu ainda estava dançando no teatro, eu recebi repetidamente várias propostas para me deitar com oligarcas. As garotas eram forçadas a acompanhá-los em banquetes, dado o aviso antecedente de que depois elas teriam de ir para a cama com eles e ter relações sexuais. A ex-solista relatou que, se as garotas se recusassem a se prostituir, recebiam ameaças de não seguirem turnê ou até de deixar de dançar no Bolshoi. O diretor do teatro, Anatoly Iksanov, se negou a comentar a acusação, dizendo que as afirmações são delirantes e sujas, ou seja, novamente passando pano ali para encobrir tudo o que acontece por trás das cortinas. Em 2003, Anastácia chegou a ser demitida do Bolshoi sob a alegação de que estaria acima do peso, mas o governo russo declarou que a medida era ilegal e determinou que ela retornasse ao corpo de balé. No entanto, desde então, ela nunca mais foi escalada para papel algum do teatro. Por que será, né? Fica o questionamento, né? E, levaram ela a ser demitida em 2003. O que aconteceu para demitirem ela em 2003, sabe? Pois é, ninguém sabe. Fica uma dúvida no ar. Inclusive, naquela série que eu acabei de citar, né, tem um caso muito parecido, que é a irmã de uma das protagonistas, na verdade, da antagonista, né? Ela se relaciona com uma pessoa que tem um cargo alto dentro ali do estúdio de dança, né? Ela se relaciona com o interesse de buscar bons papéis. Então, realmente tem essa questão de prostituição, de relação por interesse. Muitas vezes não são as bailarinas que se colocam nessa posição, mas elas também são forçadas, né, como aconteceu aqui. Uhum. Tem um filme que até Luiz passou esses tempos pra gente, que é Joica. Ele tá disponível na HBO, se eu não me engano. No HBO, que é Max agora, né? Mas Joica também traz um pouco disso. Na verdade, o filme fala sobre a primeira e, única americana no balé russo. Então, assim, tem todo esse peso político, né? Que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre política também. Mas tem todo esse peso político, como também a questão de como é a vida ali dentro do Bolshoi, né? A tudo que eles estão... Acredito que sim. E esse filme, ele é relativamente recente. Ele é de 2000 e um pouquinho pra cá, entendeu? Então, são coisas que, de certa forma, ainda são um pouco recentes. Mas continuando, falando ainda sobre a Anastácia, tem uma notícia mais recente dela, de 2023, que assim, a gente não sabe se ri ou se preocupa. Porque o que aconteceu? Ela, hoje em dia, né, ela é ex-bailarina, né, do Bolshoi, e ela hoje em dia tá com 47 anos. Ela, através do Instagram, sem querer, ela revelou a localização de uma base militar russa. Sem querer. Sem querer. E assim, os problemas da tecnologia de hoje em dia, né? Enfim, a Anastácia, ela só estava se reclamando da vida no Instagram, gente. Só foi isso. Ela tinha reclamado que acordou no meio da noite com barulhos fortes. E ela fez um vídeo, barulhos altos, né, de explosão. E ela fez um vídeo falando, né? No vídeo ela fala, nós temos essa unidade militar bem ao nosso lado, em tal lugar. E acabou publicando. Em pouco tempo ela tirou o vídeo do ar, mas foi o suficiente para o pessoal localizar onde estava a base. Tem até um canal no Telegram que o pessoal começou a agradecer a ela e passou as localizações certinhas da base para ajudar a Ucrânia. E assim, a Anastácia, ela já tinha se manifestado em 2014
se manifestado abertamente contra a anexação da Crimeia à Rússia. Ela afirmou que a Crimeia sempre faria parte da Ucrânia e que ela defendia isso. Mas depois, ela mudou de ideia, dizendo que agora apoiava a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Só que depois que ela publicou esse vídeo, as pessoas começaram a acusar, a dizer que ela agora estava do lado da Ucrânia. Contraditório. E aí, né? Assim, Instagram, cuidado com o que você posta. Sem querer, você pode acabar revelando uma base militar secreta. Pior ainda se for da Rússia. E tendo problemas com o governo. Pois é. Sendo uma pessoa que, assim, ela já apareceu na mídia russa muitas vezes, né? Envolvida em muitas polêmicas. Em muitas polêmicas. É complicada a situação da Anastácia, viu? Eu não sei como é que ela está. Isso aí foi no ano passado, né? Vou dar uma olhada no Instagram dela. Hoje em dia ela é influencer digital, eu sei disso. Então, assim, né? Não sei se ela ainda continua na Rússia. Eu também não faço ideia, mas pelo menos graças a Deus não aconteceu nada com ela. Que a gente sabe bem como é esse negócio com política. Como funciona, ainda mais Rússia, na época da Rússia e Ucrânia. Principalmente por agora, né? Eu acho que pode estar acontecendo muito ela não tá na Rússia hoje em dia. É bem provável. Sim. Bem provável mesmo. Rapaz, eu não duvido. Porque depois de tudo isso, eu acho que seria mais seguro pra ela não estar na Rússia. E no meio dessa guerra, né, Ucrânia e Rússia, e ela ser também uma pessoa que trabalha com meio digital, assim, é melhor estar longe. Enfim, pra finalizar, agora nosso último tópico, nossa última polêmica no podcast, que é uma polêmica realmente polêmica. Porque o que acontece? Tem um livro que tá todo mundo agora, Baleto, tá? A gente quer muito esse livro, que ele foi lançado em 2017 e ele se chama Bolshoi Confidencial. O livro ele tem simplesmente quase 500 páginas sobre polêmicas sobre o Bolshoi. Queremos ler. O escritor é o Simon Morrison, vocês pronunciam como vocês quiserem. E ele conta os 250 anos de história da companhia. Que é assim, 250 anos. Então, tem coisa, muita coisa. Mas o que a gente vai destacar aqui é uma história que aconteceu em 1847, envolvendo a bailarina Avdotia Assinina. Esse livro e essa história em específico, ela destaca várias coisas, mas principalmente como naquela época existia essa grande diferença entre quem é burguês, né, quem não tem ali boa condição, e apesar dos bailarinos esbanjarem tanta elegância, tanta classe, os bailarinos naquela época, eles não tinham um grande poder tanto na sociedade como financeiro. Então, aquelas bailarinas que ainda conseguiam se destacar, elas ainda tinham um pouquinho mais ali elas tinham mais condições financeiras e tanto socialmente. Mas aquelas que eram mais bailarinas de apoio, no corpo de baile, viviam em condições decadentes. E a história da Avdotia, ela acabou evidenciando muito isso lá em 1847. Mas prestem atenção em uma coisa, 1847, tá? E faz muito tempo. E agora, em 2013 e 2014, a gente ainda tem sobre bailarinas dizendo que o Bolshoi é como se fosse um grande bordel. Vocês entendem, a discrepância, o grande tempo que tem entre uma coisa e outra e ainda acontece? Eu já dei um spoiler aqui sobre o que seria a história da Avdotia, mas enfim. A Avdotia, ela acabou sendo vendida pelo pai, que era um violinista, e a gente pensa, nossa, uma condição de classe, você ser um violinista de uma orquestra, mas não, naquela época também ele estava ferrado financeiramente com 3 filhas. Então a Avdotia era a mais velha, acabou sendo vendida. E por que se destacou tanto assim essa história? Porque ela foi vendida ao príncipe Boris Cherkassky, que aparentemente, eu não conheço muito da história da Rússia,
era alguém muito conhecido naquela época. Mas ela foi vendida a esse príncipe e dias depois ela foi largada na porta de um hospital, tendo um acesso de loucura, né? O que ela tinha era descrito como acesso de loucura e delírios constantes, após ter sido violentada por diversos homens da alta sociedade russa. Então, esse caso acabou estourando qual era a realidade do balé naquela época, né? E por ter um príncipe envolvido foi que estourou mais ainda, chegou em vários cantos da Rússia. O caso ele foi levado a julgamento, tanto o príncipe como o pai da Avdotia. O pai dela foi sentenciado a 2 anos de prisão na Sibéria e foi banido de Moscou. Mas, olha só que interessante, olha só que, né? O príncipe, ele passou 6 meses em custódia e no fim ele nem foi condenado. E a Avdotia, ela morreu 13 dias depois que foi internada no hospital. E a história acabou por aí. Só revelou só revelou esse cenário do balé, deu aquele choque. Todo mundo, meu Deus, tem que mudar isso. Alguém fez alguma coisa pra mudar isso? E a história fica assim, ninguém foi condenado. Sim, a gente vê que o príncipe não sofreu nenhuma consequência, até por conta do peso que o cargo e a influência dele tinha, né, naquela época. Uhum. E assim, tiveram várias sessões, né? Eu não sei se chama sessões, mas tipo, vários júris passaram, né? E no livro ele acaba descrevendo tudo tipo, detalhadamente, como foi cada coisa. E o príncipe, você vai ver o que foi dito pelo príncipe. Tipo, em uma hora ele disse que a culpa era da Avdotia, que o pai tinha entregado ela daquelas condições para ele, ou que a Avdotia tinha feito tal coisa. E do nada dizia que era o júri que estava contra ele, que estavam armando contra ele. Sim, o livro ele descreve, ele tem tipo detalhado como foi todo esse processo, sabe? Um processo cheio de contradições, né? Nos argumentos. Que no final deu em nada. Pois é, custou uma vida. E assim, né, a gente tá comentando aqui sobre esse livro, que tem muitas coisas, muitas polêmicas mais, né, confidenciais. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Imagina o que é que tem nesse livro. Se isso aqui é o que eles... É uma das polêmicas que eles vazaram do livro, né? Imagina o que é que tem nesse livro. O quão profundo deve ser. São 250 anos de 250 anos de polêmica e quase 500 páginas, né? Uhum. E de vidas marcadas, né? De vidas marcadas. De vidas que sofreram com isso. Pois e é. o pior é que tem bailarinos que encaram esse método do Bolshoi como sendo algo tranquilo. Gente, quando eu digo esse método do Bolshoi, eu não tô generalizando, vocês entendem? Eu tô falando sobre essa parte negativa do método que alguns professores de Bolshoi utilizam. Tem alguns bailarinos que encaram isso como se fosse normal, aceitam como, é balé. Você quer crescer no balé? Faça isso aqui, ó. Sim, e não é bem assim, né? E pra mim isso acaba manchando a imagem do balé. Sim, acaba manchando. E um exemplo disso, ela não é professora exatamente de balé, mas tem aquela a Billie Miller, né? Que ela tinha um estúdio de dança. Ela não dava aula apenas de balé, ela dava aula várias modalidades. E a gente via que ela era uma professora nesse nível Bolshoi, né? Ela era muito agressiva, cobrava muito das meninas. E hoje a gente vê como as meninas ainda estão lidando com as consequências daquele tratamento. Muitas deixaram de dançar. Pouquíssimas dançam hoje em dia. Sim, muitas deixaram de dançar, outras desenvolveram problemas de ansiedade, fora outras coisas, né? Uhum. Além de que elas eram muito pequenas, velho. Muito pequenas. E o Bolshoi, ele tem, né? Eles pegam bailarinas muito novas. É complicado. Eu ainda vou atrás desse livro, eu quero ler esse livro. Aí talvez nós tenhamos um podcast também. 2 com a turma toda comentando sobre o livro. Indignado com as polêmicas. Sim. Enfim, quer falar mais alguma coisa, Gabi? Não, por mim é só isso. Pronto, esse foi nossa última polêmica de hoje.
Essa foi uma edição especial, né, para esse trabalho. Esse podcast, ele era um projeto já do Estúdio Baleto, mas a gente não conseguiu colocar em prática no ano passado, então a gente trouxe essa edição especial aqui para quem estiver ouvindo. Então é isso, gente. Quer se despedir, Gabi? Sim, muito obrigada por terem escutado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gostado e refletido sobre algumas coisas em relação ao cenário do balé russo ao longo desses anos, né? Bem que a gente trouxe só as polêmicas, tem as coisas boas também. Mas, além de focar nas coisas boas, na beleza do balé, a gente também precisa focar nessas polêmicas que... Sim, encarar a realidade, né? Que acabam evidenciando os pontos problemáticos que precisam ser corrigidos. Isso. E vistos, né? Pra poder ser corrigidos, que muitas vezes acaba sendo abafado. Então, acho que é isso. É isso, gente. Muito obrigada.